Petrópolis apurou que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um plano para colocar o projeto de lei em votação no Congresso. Qual seria esse plano, Marília? Qual é o plano B do Partido Liberal? Neila, é um plano que já vem sendo colocado aí na mesa há bastante tempo, né? Que seria pautar o projeto na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. E quem assume ali a vice-presidência da Câmara é Altineu Cortes, né? Cortes. Ele que assume a mesa, então ele poderia pautar esse projeto e colocar ele para votação. E aí o que acontece? Ele não precisa mais passar por comissões, então tem uma agilidade maior nesse processo, né? Nesse trâmite. Então o texto ele seria levado diretamente para votação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Qual é o problema então disso acontecer? Porque ainda não se tem um texto. Paulinho da Força, ele vem conversando já há bastante tempo, a gente vem tentando falar com ele ainda sobre esse projeto. Hoje pela manhã a gente insistiu, tentando falar com a assessoria, tentando falar com o próprio Paulinho da Força e a gente não teve retorno para saber, né, o que vem acontecendo em relação a esse projeto. O texto que teve a urgência aprovada é de Marcelo Crivella e não é esse texto que deve ser colocado para votação dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E qual seria esse texto? Paulinho da Força ele já havia adiantado para a gente que seria um projeto da dosimetria, ou seja, diminuir as penas e não perdoar, não livrar essas pessoas que foram condenadas aí por conta dessa trama golpista e também as pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, mas sim focar na diminuição das penas. Esse projeto agrada a Câmara dos Deputados e agrada também o Senado Federal. O problema está onde, Neila? Porque ali a base, né, de Jair Bolsonaro não quer a dosimetria, eles querem a anistia ampla e restrita e geral. Dessa forma, Jair Bolsonaro e os outros réus e também os outros condenados, eles estariam livres dessas condenações e aí eles não ficariam presos. Mas aí existe todo esse trabalho que está sendo feito pelos parlamentares ali da oposição para poder colocar esse projeto e esse plano B em ação. O problema, de fato, agora é ter essa brecha e aí Hugo Mota deixar o projeto passar dessa forma, né? Ele amplo e restrito e geral. Só que aí, como se trata de um projeto de lei, ele vai lá para o Senado Federal. Indo para o Senado Federal dessa forma, Alcolumbre já disse que ele não passa, que não tem clima para poder fazer esse projeto caminhar, ele ir para frente. Então, provavelmente desta forma, esse projeto ele não deve ser analisado pelos parlamentares. Mas a gente lembra que agora ali a base de Jair Bolsonaro ela vem trabalhando para que esse texto venha a avançar, principalmente por conta da prisão que aconteceu nessa última semana. Então, a gente já viu o Flávio Bolsonaro reunido com o Hugo Mota, também reunido com Paulinho da Força, para poder tentar avançar esse projeto. O problema é porque temos um curto tempo aí para que ele venha a ser aprovado. Ali o PL, o Partido Liberal, e também ali parlamentares que fazem parte da base de Jair Bolsonaro, eles têm pressa. Só que existem muitos outros projetos que também precisam avançar ainda neste ano. A gente está praticamente em dezembro, o recesso parlamentar começa no dia 17. Talvez, se conseguir avançar, esse texto só vai avançar para o ano que vem. Então, Jair Bolsonaro e os outros réus passariam as festas de final de ano ainda presos. Mas a gente precisa acompanhar, né, Neila? Porque política ali dentro do Congresso Nacional é um dia de cada vez. Hoje não tem clima para que esse projeto venha a ser votado e aprovado, mas a gente já não sabe na próxima semana como é que vai caminhar. Mas fato é que ele vem mudando as nuances, né, envolvendo aí Jair Bolsonaro e essa trama golpista. Porque Ciro Nogueira, que é aliado de Jair Bolsonaro, presidente do PP, ele já fez até uma publicação nas redes, meio que já mudando um pouquinho ali. Ele falou assim que eles vão dar apoio para a presidência da República para aquele parlamentar, para aquele político que der indulto para Jair Bolsonaro. Então a gente já vê outras mudanças acontecendo, porque se a anistia não passar, eles querem pelo menos que tenha um indulto do próximo candidato. Se ganhar a eleição, porque o presidente Lula já disse que vem para a reeleição, e aí é um outro assunto, né, Neila? Política. Eleição 2026, porque Jair Bolsonaro ainda não indicou quem vai ser o seu sucessor, mas a gente tem vários nomes. Temos Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Então, são muitos nomes e esses votos acabam se dividindo ali. E ele parece que não tem pressa para poder dizer quem é seu sucessor. Isso porque se ele fala agora, Neila, o que a gente, né, tem assim na mão é que se ele fala agora, não, vou apoiar X,
o foco todo vai para essa pessoa. Então, Jair Bolsonaro vai ser uma página virada. Então, o que eles não querem neste momento é que Jair Bolsonaro seja uma página virada, mas que ele permaneça, mostre sua força. E uma coisa que lá na frente da Superintendência da Polícia Federal, que a gente acompanhou desde sábado, Neila, é que os apoiadores estavam cobrando a presença de parlamentares lá na frente da Superintendência, que eles falaram assim... Eu ouvi eles falando assim, não adianta achar que o problema só lá dentro do Congresso tem que ser resolvido. Tem que vir aqui para frente, porque Jair Bolsonaro precisa saber que vocês estão aqui. E aqui a gente viu de parlamentar lá, que enquanto eu estava lá, eu vi Bia Kicis, deputada federal, que deve vir para o Senado Federal em 2026. A gente não viu nenhum outro parlamentar, a não ser, né, Flávio, os filhos do ex-presidente que são políticos. Mas é isso, a gente vê ele já mudando aí as nuances, então tem muito jogo político no meio, é um xadrez de fato e a gente só deve ter alguma decisão, alguma coisa em mãos mesmo quando isso acontecer. Não adianta a gente trabalhar aqui com previsões. Futurologia. A gente até trabalha com uma microfuturologia. Deixa eu chamar o Felipe também, coloca ele aqui para mim, produção, para a gente continuar falando sobre essa questão do PL da anistia. Temos ele? Felipe, a gente até falou com o Sóstenes nessa semana aqui no estúdio, falando sobre o PL da anistia. Essa questão de colocar o Altineu Cortes para pautar o PL da anistia é um jogo que já é antigo, essa previsão já existia. O próprio Altineu disse para Hugo Mota, olha, assim que você sair da presidência, que você viajar, que acontecer qualquer motivo que eu esteja à frente da presidência da Câmara, eu vou pautar o PL da anistia. Inclusive, essa foi uma promessa que ele fez para os aliados ali da oposição. Agora, tem que ter coragem, né, para pautar um projeto que é contrário a uma determinação do presidente da casa. Aí eu quero ver se ele vai ter coragem mesmo. Não, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E esse é o caminho, né, que a Meire colocou aqui, que pode ser o caminho que o PL esteja pensando para poder pautar o PL da anistia. Outro caminho que eu acho também que é possível, né, e também palatável, é aproveitar o PL da dosimetria, né, que o relator é o Paulinho da Força, e que tem um certo... tem mais acordo para esse projeto ser aprovado, né? Tem mais consenso em relação, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, e a partir do momento que eles entrarem com esse projeto da dosimetria, colocam um substitutivo, né? Mudam um artigo ou outro, e aí colocam em votação o substitutivo relacionado com a anistia. Também pode ser outra estratégia possível e viável. Agora, o que a Marília colocou é um ponto que eu acho que é o principal, né? A reconfiguração do Congresso Nacional muito provavelmente ocorrerá no próximo mandato, né? Depois de 2027, com toda certeza, né? A tendência à Câmara de Deputados, o Senado Federal, ser mais à direita, mais conservador do que é hoje em dia. E há grande possibilidade também, né? Não probabilidade, do presidente da República ser outro presidente da República, né? E aí não precisa da anistia, basta o indulto, né? Então em um ano, provavelmente a questão da anistia ganha muito mais força do que está ganhando hoje em dia dentro do Congresso Nacional. Próximo das eleições, né? Tendo em vista o possível sentimento do povo, da sociedade brasileira, né? Os parlamentares, para conseguir voto, pode mudar a sua convicção em relação ao PL da anistia ou não, né? Então, muita coisa pode rolar ainda no ano que vem. E tem um ponto que eu colocar aqui, que esse projeto ele não vai ser aprovado sem o dedo do Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pela ilegalidade e inconstitucionalidade do indulto feito pelo Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira, ele deixou claro a decisão dele, né, que não cabe na política criminal fazer indulto quando há o atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, se o STF usar a mesma régua que usou com o Daniel Silveira no PL da anistia ou no indulto que possa vir contra o presidente da República, né, a tendência é o STF julgar inconstitucional e ilegal. Claro, né, que indulto é um decreto, né? Lei, né, é aprovado pelo Congresso Nacional. Então, tem uma força muito diferente aí. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Daniel Silveira é clara ao falar que não cabe na política criminal indulto, então isso pode aumentar para anistia quando há crime de atentado ao Estado Democrático de Direito.
Neila, podia falar só um pouquinho? Claro. O que a gente vê ali, antes mesmo, né, de entrar essa parte da prisão de Jair Bolsonaro e dos outros aliados, o que a gente percebia ali dentro do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, é porque não tinha parlamentar querendo colocar a digital nesse projeto. Porque por mais, que nem o Felipe falou, né, vai ter eleição ano que vem e tudo, só que é uma pauta que não atinge a população por inteira. E assim, a gente vê pesquisas que muitos brasileiros não apoiam essa anistia da forma com que esses parlamentares desejam. Então, eles não querem isso porque muitos ali vão tentar a reeleição dentro da Câmara dos Deputados, vão tentar o Senado Federal, que vai ser renovado ali 2/3 das cadeiras. Então, é um número muito grande de renovação. Então, eles não querem colocar a digital. Tanto que a gente vê Paulinho da Força tendo dificuldade para poder apresentar esse texto. Em mais de 2 meses, eu acredito que o Hugo Mota escolheu ele como relator. Ele veio fazendo uma certa peregrinação dentro das lideranças partidárias, mas o texto em si, ele não foi apresentado. E ele só reacende a pauta da anistia e da dosimetria, só reacende nessas ocasiões. Tivemos a prisão de Jair Bolsonaro. Aí eu lembro que o texto ele ficou um pouco esquecido ali. Aí em novembro do ano passado a gente teve aquele homem que acabou se explodindo bem na frente do Supremo Tribunal Federal. Aí deu uma esfriada no texto, aí depois eles voltaram com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Então a gente vê que o texto ele ganha força nessas ocasiões. Então muitos parlamentares eles não querem ter o seu nome ligado a esse projeto que não é uma pauta social, né? Não é uma pauta que atinge toda a população. Então, talvez não seja bom para que um deputado, um senador apoie esse projeto, porque lá na sua base, ano que vem, ele vai precisar trabalhar. Isso pode ser usado contra ele para poder se reeleger, para poder tentar uma candidatura, seja lá no Senado, seja para governo no seu estado. Muito bem. Tem matéria nova no portal Metrópolis que diz o seguinte: defesa de Bolsonaro pede autorização para 3 pessoas levarem comida à Polícia Federal. A gente já sabia que isso estava liberado, né? Que a alimentação de Jair Bolsonaro ela vem de fora da Superintendência da Polícia Federal, tanto por ser uma alimentação balanceada, quanto por conta da desconfiança de Jair Bolsonaro de uma possibilidade de envenenamento da própria comida. E aí a matéria cita aqui quem são as 3 pessoas. Os escolhidos para levar a comida ao ex-presidente APF são Carlos Eduardo Antunes Torres, que é irmão da Michele Bolsonaro, Marcos Antônio Machado Ibiapina, assessor presidencial durante o governo Bolsonaro, e Kelso Conago dos Santos, que é tenente militar. Nessa quinta, Bolsonaro recebeu atendimento médico, onde está preso e teve uma crise de soluços. Então tá aí, essa liberação já havia acontecido. Agora só há um pedido para que 3 pessoas possam enviar essa alimentação. Agora eu não entendo se existe alguma diferença, até o Felipe pode me contar se existe uma diferença aí se existe um motivo para determinar o nome de 3 pessoas que possam ou não possam levar esse alimento. Essas pessoas teriam contato com o Bolsonaro, é isso? Faz algum sentido determinar o nome de 3 pessoas para levarem a alimentação do ex-presidente até lá? Eu acho que a questão dele é muito mais logística mesmo, né? Mudar, às vezes uma pessoa não pode ir num dia, não pode ir no outro. Aí é muito mais fácil você pedir autorização em conjunto. Essas 3 pessoas, mais pessoal da família, podem entregar a comida ao Jair Bolsonaro do que ter que pedir autorização todo dia para pessoas diferentes distribuir, caso uma pessoa não possa levar a comida. Eu acho que é muito mais logística do que outra coisa nesse caso aí concreto, né? Entendido. Bom, temos mais alguma coisa de Bolsonaro? Produção, me avisem, por favor. Bom, então, enquanto não sai, a gente até está na expectativa de sair essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, enquanto o contexto acontece. A decisão que segue ali a manifestação, o parecer da Procuradoria-Geral da República pela prisão domiciliar, prisão humanitária do general Augusto Heleno. Seguimos acompanhando.